Hélder, boa tarde. Muito obrigada por nos receber aqui no É um seu prazer. jardim em Londres, nesta ocasião estranha que estamos a viver, e por isso estamos aqui fora a manter a devida distância física. Estamos legalmente. Estamos legalmente a conversar, e hoje vamos conversar sobre esta geração de artistas e intelectuais portugueses que se juntaram em Londres nos finais dos anos 60, inícios dos anos 70. Mas antes de começarmos essa conversa, eu queria fazer uma breve apresentação do Hélder, que será necessariamente injusta por ter de ser sintética e dificilmente refletirá a brilhante carreira que o Hélder tem tido. Não exagero, não exagero. Não exagero, é merecido. O Hélder é um conhecido poeta, ensaísta, especialista em estudos camonianos, ilustre académico, que deu um grande dinamismo e prestígio aos estudos portugueses no King's College, de que é professor jubilado. O Hélder Macedo exilou-se em Londres em 60, perseguido pela PIDE, por ter sido sempre muito vocal e muito ativo na luta contra o fascismo. Voltou a Portugal em 75, depois da Revolução, e regressou em 1980 a Londres, em 80. Bom, estive em 75, depois voltei para Londres e depois voltei em 79, 80, quando estive no governo da Maria de Lourdes Pinto da Silva. Muito bem. E depois, sabe, política é um bocado como comichão, a gente coça-se, passa. E está a residir em Londres desde? Desde 60, no fundo. Bom, o nosso primeiro tópico de discussão, Hélder, é precisamente sobre este grupo de artistas e intelectuais portugueses que se encontram em Londres nos finais dos anos 60 e inícios dos anos 70. Portanto, o Hélder, a Paula Rego, o Bartolomeu dos Santos, o Eduardo da Tarde, o João Vieira, o Alberto Lacerda, a Luísa Mourinho de Sousa, o Mário Cesarini, o Cotileiro. Uns ficaram por cá, no Reino Unido, e fizeram do Reino Unido a sua casa, outros regressaram a Portugal. A minha pergunta para si é múltipla. Conheciam-se antes, conheceram-se cá, encontravam-se com frequência, era um grupo alargado? Alguns conheci, assim. Aliás, foi mais, julgo que se pode dizer que foi o fim dos anos 50, e havia um centro que era de artistas plásticos, fundamentalmente, na Slade, onde estava a Paula Rego, nessa altura já casada, ou conhecido com o marido, o Vic Willing, que foi professor dela, depois casaram-se, essa coisa. O João Cotileiro estava lá, muito novo, a trabalhar em escultura. Depois, por essa altura também veio o Bartolomeu Cid dos Santos, não é? Mas é claro que já havia precedentes em relação à presença de portugueses aqui, e alguns extremamente interessantes, não é? E estavam vinculados ou à BBC, de início, ou ao King's College. Estou agora aí para trás, e muito antes de eu ter vindo para a Inglaterra. Por exemplo, na BBC tinha estado o grande intelectual e pintor e poeta surrealista português, o António Pedro, durante a guerra, não é? No King's College tinha estado o Rubenat, que se está agora a celebrar o centenário dele, o escritor notável. Ora, eu vim à Inglaterra primeiro, ainda como estudante de Direito, no fim de 57, quando eu tinha ainda 21 anos, e vim cá, enfim, uma viagem de luxo extremamente agradável, e nessa altura já tinha conhecido de passagem o Alberto Lacerda, que já estava residente em Londres. E foi assim espantoso, ele ofereceu-me Londres, mostrou-me Londres, foi assim, de facto um encontro extremamente positivo para mim. E nessa altura já estava também no King's College o Luís de Sousa Rebelo, que depois foi meu professor e depois meu colega no King's College. Mas a partir de 60, quando eu vim com a Suzette, com a minha mulher, viemos para Londres, nessa altura algumas das pessoas já conhecia, mas o meu centro de amigos fora de Portugal era mais Paris do que Londres. Mas aqui, evidentemente devido a esses encontros e contactos e tudo isso, o João Cotileiro morava em Hampstead, no cimo
desta rua. O Bartolomeu morava aqui ao pé também, a Paula também morava por estas áreas, não é? Portanto, de algum modo, a proximidade geográfica aproxima. E gostávamos uns dos outros, éramos todos muito jovens, todos à procura, todos a querer fazer alguma coisa, e não se criou propriamente um grupo, mas amizades de pessoas que faziam coisas correlacionáveis. Quer dizer, portanto, éramos todos aspirantes a artistas, de uma maneira ou de outra, não é? E, e ficámos amigos. Depois, com a passagem do tempo, outros foram vindo. A esta altura, no início dos anos 60, veio a Menez, a extraordinária pintora, tal como a Paula, mas uma espantosa pintora, a Menez também, e veio de Paris, nessa altura onde ela estava a viver, ficou algum tempo connosco. O Mário Cesarini veio também a certa altura, curiosamente também de Paris, onde tinha tido vários problemas de ordem pessoal e financeira e coisa assim, esteve cá também, e por essa altura também conheci o Luís Amorim de Sousa, que é mais novo do que nós, e que depois do Cesarini ter estado em minha casa, foi para a casa do Luís de Sousa, que o ajudou muito também, quer dizer, portanto, enfim, foram amizades que foram sendo desenvolvidas, acontecendo que éramos, de algum modo, ou escritores, ou aspirantes a escritores, ou pintores, ou já gravadores, como o Bartolomeu, que depois ficou a ensinar na Slade. Houve um outro período muito interessante. A certa altura eu consegui, no King's College, que através da Fundação Gulbenkian e pessoalmente do Dr. José Blanco, se criasse o cargo de anual de escritor residente. E veio para cá primeiro o Cardoso Pires e depois a Maria Velhos da Costa, não é? Que coincidiu depois querer ficar como leitora, numa altura de luxo em que o outro leitor, tínhamos dois leitores na altura, estava a ver o luxo, era o Gastão Cruz. Exatamente. E também como leitor do King's College tinham estado várias pessoas, como o José Ribeiro da Fonte, o grande musicólogo, por exemplo, tinha estado leitor no King's College, mas que havia um grande dinamismo cultural, não é? Sim. E por essa altura, a seguir à estadia da Maria da Costa como escritora residente, quando passou a leitora, esse cargo de escritor residente foi de algum modo redimensionado para ajudar e dar apoio à viúva do Jorge de Sena, que entretanto tinha morrido, o Jorge de Sena. E a Messia veio para cá e esteve cá 3 anos para iniciar, de algum modo, os trabalhos que depois prosseguiu de organizar a obra póstuma do marido. De modo que ela esteve aqui em Londres, nessa altura também já estava como conselheiro cultural o Eugênio Lisboa, e como conselheiro de imprensa o Rui Knopfli. Está a ver, havia uma congregação, de certa maneira, de escritores, intelectuais, essa coisa toda. O tempo da Messia, que era uma pessoa espantosamente hospitaleira, extraordinária, foi notável porque alargou, de certa maneira, o nosso círculo. Ela arranjou uma casa lá para os confins do mundo, mas era uma casa grande, e então, tradicionalmente, aos domingos, fazia sempre um chá e depois uma sopinha e não sei o quê, e nessa altura conhecemos imensa gente que estava fora desse mundo mais restrito, como alguns musicólogos que estavam cá, até alguns cientistas, porque ela tinha a arte da hospitalidade. E foi, de facto, um tempo áureo nesse aspecto. Não é? Muito bem. Eu tinha essa sensação, não é? Que o facto de haver algumas pessoas que residiam cá e continuaram a residir, serviam também um pouco como um polo de atração para os que vinham, não é? Mas também uma estrutura de apoio. Sem dúvida. Para os que estavam mais de passagem. Sem dúvida, sem dúvida. Depois alguns regressaram a Portugal, que foi o caso do João Cotileiro, não é? Mas o João Cotileiro foi, de certa maneira, um pioneiro desse grupo, porque nessa altura estávamos todos paupérrimos. E o João não tinha muito mais dinheiro do que qualquer de nós. Mas era um tipo extremamente atento e de uma
como dizer, de uma generosidade meticulosa, quase exagerada também na sua capacidade de poupança. Ele ensinou a fazer compras, como é que uma galinha dava para 5 refeições, esse tipo de coisa assim. Claro. Bom, e chegava ao ponto de pegar numa banana, parti-la ao meio para partilhar, mas rigorosamente ao meio, sabe? A coisa tinha de ser. Era um tipo engraçado. Sim. Depois quero voltar mais à frente um bocadinho a essa questão desses anos de recessão e desse período. Mas ainda em relação a este grupo, eu gostava de propor-lhe assim uma viagem no tempo, não é? Para o Hélder nos contar um bocadinho mais desses vossos encontros. Falou em lanche, falou na sopa. Eu quando imagino, não é? Eu gostava de facto de ter esta capacidade de viajar no tempo para assistir a um encontro vosso, mas imagino à volta de uma mesa, não é? Afinal, somos portugueses e gostamos de uma boa conversa. Não havia muita comida, não é? com alguma comida ou alguma bebida, é um hábito mediterrâneo nosso. Mas lembro-me também de uma cena de um filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, Sim. em que ele tem finalmente a oportunidade de conversar com o Hemingway, não é? quando entra no táxi, que é um grande ídolo seu, e fica-me decepcionado porque aquela conversa é muito normal, é muito banal. Não é? Ele está à espera de uma conversa inspiradora do grande escritor que admira e a conversa é banal. Portanto, a minha questão é, nesta viagem no tempo convosco, nestes vossos encontros, vocês falavam só de arte, falavam da vossa vida, dos problemas banais do dia-a-dia. Falavam muito mais da nossa vida do que de arte. O que fazíamos, sobretudo os artistas plásticos, mostravam o que estavam a fazer. Quer dizer, portanto, a forma de comunicação artística, ponhamos, era de facultar a possibilidade da gente ver, não é? Quer dizer, alguém como eu ver o que estavam a fazer e comentávamos as coisas, sei lá. Eventualmente poderiam ler um texto que eu tivesse escrito, não é? Mas não era conversas de os artistas, não. Nós continuamos a ser, os que estamos vivos, pessoas, quer dizer, e portanto a vida era muito mais... e também de interromper o trabalho solitário que qualquer artista, seja um artista plástico, seja um escritor, tem, não é? Portanto, queríamos era conviver, não era discutir estética, não é? Era estarmos juntos. E realmente, como dizia há bocado, quer dizer, aqueles de nós que tínhamos uma basezinha aqui, podíamos dar apoio aos que chegassem e que tinham uma base pior do que esta. Eu não estava ainda a viver neste apartamento, estávamos a viver, por acaso, na mesma rua, 3 números acima do lado oposto da rua, e tínhamos um apartamento muito pequeno, num prédio onde havia o estúdio de um artista, de um pintor de sociedade, que alugou aquilo, a mim e a Suzete, disse, olha, isto é um bocado pequeno, era ótimo, tinha uma pequena sala, um quarto de dormir, uma cozinha minúscula, uma casa bem minúscula, esse tipo de coisa. Bom, é claro que quando as pessoas chegavam, como não tinham onde ficar, ficavam lá em casa, não é? E então aquele apartamento minúsculo dava para, sei lá, imensas pessoas dormirem na sala, não sei o quê, e até à altura inventei uma maneira de transformar a banheira em cama com umas almofadas, não é? Não funciona porque fica-se com o pescoço em mau estado, mas está a ver, era isso, era muito mais uma ideia de partilha. Por outro lado, para todos nós, em maior ou menor grau, havia uma dimensão política, porque todos nós, uns mais ativamente, uns mais criticamente do que outros, éramos contra o regime. E alguns de nós, tendo alguma atividade política, que eu tive e mantive, outra pessoa que morava também aqui em Hampstead, o Dr. João Monjardino, morreu há pouco tempo, médico, é ativo politicamente também, não é? O Luís Sousa Rebelo também, e outros eram favoráveis a ser contra, não é? Sim. Mais ou menos ativamente. Essa era uma dimensão que se calhar nos ocupava mais em conversas até, a dimensão política, do que a prática
digamos, artística. Não? Mas o Hélder lia coisas suas que escrevia para os seus amigos? Não tinha esse hábito? Podia mostrar um manuscrito às vezes, podia calhar, mas não, o bardo a ler, não. Muito bem. Uma questão que tem mais a ver com este contexto geral do Reino Unido nos anos 60 e 70. Paula Rigo, no filme Secrets and Stories, Sim. diz acerca da decisão dela e do Vic de voltarem para Londres. Ela diz a determinado ponto: "You have to be where things are happening." E o Hélder também já falou de alguns artistas que vieram de Paris para cá. Ou seja, é a primeira vez na história em que os artistas portugueses, em vez de irem para Paris, começam a vir para Londres. Ou transitavam. Era muito fácil transitar entre Londres e Paris. Sim. Quer dizer, porque de vez em quando também a pessoa metia-se no comboio, no carro, ou o que era, ia a Paris e as pessoas vinham cá. A vida era muito mais barata, apesar de falta de dinheiro, e até porque havia essas facilidades e apoios. De vez em quando ia a Paris e ficava no ateliê que o João Vieira tinha lá, por exemplo, não é? Quer dizer, a tal partilha. Havia uma grande mobilidade. E também, quando se é muito novo, quando está na casa dos 20, tudo é fácil, não é? Sim. Mas havia, de facto, um contacto artístico muito grande. Eu lembro-me quando a Lourdes Castro, o René, Berto, o João Vieira, o Escada, o Gonçalo Duarte e o Cristo, que morreu agora, que de Johan Voss, fizeram o KWY. Eu fui um bocado o agente deles aqui, levava para as livrarias aqui e era um sucesso, quer dizer, havia um grande intercâmbio. Julgo que muito maior do que há agora entre culturas, sobretudo na área da pintura. Isso havia bastante, não é? Portanto, essa partilha era muito natural, acontecia muito naturalmente, não é? Sim. Mas Londres tornou-se nessa altura um centro extremamente interessante e estimulante, sobretudo para mim, teatro, música e ópera. Entramos na década maravilhosa em que o Jorge Solti foi o diretor da ópera aqui, de Covent Garden, em que era esplêndido, encenações do Visconti, do Zeffirelli, do Peter Brooks, do Peter Hall. Ano sim, ano não vinha cá o Tito Gobbi, quer dizer, enfim, foi esplêndido. E é milagroso como a vida era barata, sabe? Podia-se ir à ópera, eu tesíssimo, ia mais à ópera do que vou agora. Sim. Hélder, mas recuando só um bocadinho mais, o Hélder lembra-se como é que se sentiu a transição de Portugal, com o peso todo do regime, fechado como estava, e chegar a Londres... Uma grande sensação de liberdade. Sim, foi o que sentiu. Isso foi, sim, foi a coisa dominante. É claro, já havia o elemento de nostalgia e de, enfim, certa raiva, não é? Por não poder estar no meu país, não é? Porque eu sabia que se voltasse a Portugal era muito perigoso. Bom, mas havia a imensa sensação de liberdade, de se poder fazer o que quisesse, não é? E repare que também coincidiu com os chamados Swinging Sixties, não é? Que foi também um tempo de grande libertação na Inglaterra. E as pessoas ficaram bonitas, sabe? Quer dizer, olhavam-se umas para as outras, falavam, havia uma grande convivência, porque coincidiu também com uma fase de grande liberdade real ou aparente, mas de qualquer maneira real, mesmo também em parte aparente, dos hábitos, dos costumes, dos convívios aqui. E isso foi um contraste extremamente estimulante, porque Portugal ainda era, nessa altura, aquilo que o Alexandre O'Neill chamou a feira cabisbaixa, não é? É verdade. Hélder, mas década de 70 há esta explosão artística, de facto, e musical no Reino Unido, mas é também uma década de uma grande recessão. E o Hélder já falou dos bons ensinamentos do João Cotileiro para partilharem uma galinha. Vocês em Londres sentiam esta recessão que se viveu no Reino Unido? Sim, claramente. E por outro lado a pessoa adaptava-se
e sobrevivia. Olha, pelo menos tinha a grande vantagem, não engordávamos, não é? O que é altamente vantajoso. Não, claro que sim. A certa altura só se podia sair da Inglaterra com 50 libras, que seria, sei lá, agora, ponhamos 500 euros, ou coisa que valha, não é? Para estar no estrangeiro não era viável. Mas era o que aconteceu. Mas sabe, isso talvez também, eu não estou a fazer de forma nenhuma o elogio da pobreza, mas certamente a fazer o elogio da concentração no essencial. Não é? A pessoa, desde que tivesse as condições mínimas para sobreviver, e de uma maneira ou de outra todos nós tínhamos, não é? Podiam-se concentrar em coisas mais importantes do que a tentativa de acumulação de dinheiros ou de objetos ou de fazer carreiras ou coisa assim nesse género, não é? Era mais puro nesse aspecto, não é? Mas eu não sou nada puritânico nisso, não é? Não estou, insisto, a fazer o elogio do artista coitadinho, não, de forma nenhuma. E também a juventude ajuda, éramos muito novos. Bom, Hélder, o nosso último tópico de discussão é trazer-nos agora para o presente. Hoje em Londres vive uma grande comunidade de imigrantes portugueses, muitos deles também artistas, temos artistas plásticos, sim, músicos, bailarinos, cantores. No entanto, parece não haver um grupo de intelectuais que se junte formal ou informalmente, ou como grupo de amigos, ou até como massa crítica, ou lobby, se lhe quisermos chamar assim. E eu queria, por um lado, a sua opinião e, por outro, um conselho. A opinião é se acha que Londres, em 2020, não é tão propícia a estes encontros e a estes grupos como vocês tinham nos anos 70? Talvez por duas razões, e a culpa não é necessariamente de Londres. Eu acho que o haver muitos mais dispersa, deixa de ser necessário dar-se apoios uns aos outros, não é? Por outro lado, talvez hoje em dia os artistas, intelectuais e até cientistas portugueses que vêm para cá não precisam tanto de apoio uns dos outros porque se integram mais facilmente, não é? Enquanto que nesse período éramos menos, eram relativamente poucos, parecemos muito quando contamos, não é? Mas em relação ao mundo em geral éramos poucos e não havia tanta mobilidade tão fácil como há agora, quer dizer, o facto de ter havido, entretanto, a União Europeia, o hábito de viajar tornou-se muito maior e de viver fora, quer dizer, há um sentido de comunidade que retira o elemento de nacionalidade e as pessoas podem integrar-se na sociedade para onde vão mais facilmente. Mas quero crer, sei lá, que ao nível profissional, haja alguns desses portugueses que estão aqui que se encontrem uns com os outros, mas não apenas necessariamente e não talvez com o espírito de proteção ou de ajuda mútua que nós tivemos de ter, de algum modo, não é? Porque ser estrangeiro na Inglaterra e em Londres nos anos 60 e 70 não era tão habitual. E agora é. E as pessoas viajam muito mais facilmente. Tornamos muito mais europeus nesse aspecto, não é? Vamos ver o que é que acontece quando a Inglaterra completar o disparate de sair da União Europeia. A segunda parte desta pergunta é se o Hélder vê alguma vantagem, se haveria alguma vantagem de facto em se juntarem, não é? Estas pessoas que estão cá, em formarem algum grupo? Não necessariamente para as suas carreiras respectivas, mas eu acho que seria importante que as pessoas não percam as suas coordenadas culturais, a sua língua e o seu uso diário, porque precisamente do outro lado desta grande abertura internacional, e pode ser um lado negativo, é as pessoas passarem a confundir cultura com estrangeiro. Quer dizer, nós só podemos ser internacionalistas se formos fundamentalmente nós próprios. Quer dizer,
sermos, entre aspas, universais, não significa integrarmos na massa universal, mas é termos a nossa individualidade e trazer o universal para o próximo, para o próprio, para o de nós próprios. E isso é extremamente importante, julgo eu. Quer dizer, é-se cada vez mais ativo e mais culto quando se trouxer de fora para dentro e se der também para fora, não é? Mas tem que ser uma coisa recíproca. Não sei se isso acontece ou não acontece, porque de facto perdi, com a minha idade, perdi o contacto com essas novas gerações que vêm cá. Os jovens intelectuais que eu conheço são em Portugal e não aqui. Não é? Porque agora posso ir a Portugal quando quiser e vou, não é? Mas é fundamental, julgo eu, que as pessoas não percam as suas coordenadas culturais e linguísticas. Não é? Isso é uma coisa que, agora, alargando para as comunidades portuguesas em geral, e não apenas, enfim, artísticas, intelectuais, etc., eu fico desolado quando vejo compatriotas que, por vezes, comunicam entre si em mau inglês, em vez de cultivarem o seu português e põem os filhos e filhas a estudar português, porque isso, afinal, é a sua vantagem específica. O que tem de diferente, a mais-valia para eles é essa diferença, é o serem portugueses. Muito bem. É uma excelente forma de concluirmos esta conversa para celebrarmos o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Camões. Sabe que se chamou o Dia da Raça? Foi horrível, não é? Que coisa, não é? Coisa horrível. Como se tivesse uma raça portuguesa, nós somos, graças a todos os vídeos e demónios, mestiços. De judeus, árabes, negros, até celtas. Até celtas. Bom, viva a mestiçagem, não é? Hélder, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e por partilhar estes momentos da sua vida connosco de forma tão generosa. Um prazer falar consigo. Muito obrigada.